alunos! Bom dia! Bem-vindos à nossa aula de hoje sobre o Teorema de Pitágoras. Meu nome é Mariana e estou aqui para guiar vocês através desse importante conceito matemático. O Teorema de Pitágoras é fundamental para geometria e trigonometria. O Teorema de Pitágoras é uma relação matemática entre as medidas dos lados de um triângulo e retângulo. E, em resumo, um triângulo com um ângulo interno de 90 graus é chamado de triângulo retângulo. E os lados de um triângulo retângulo que formam o ângulo de 90 graus são chamados de catetos. E o terceiro lado, que é o oposto ao ângulo de 90 graus, é chamado de hipotenusa. O teorema de Pitágoras é funcional para todos os triângulos e retângulos. Um triângulo retângulo apresenta um ângulo interno de 90 graus, chamado de ângulo reto. Lados do triângulo retângulo formam o ângulo de 90 graus, que são os catetos, e o terceiro lado é a hipotenusa. A fórmula do Teorema de Pitágoras é a ao quadrado mais b ao quadrado igual a c ao quadrado, onde a e b são os catetos, são os lados menores do triângulo, e c é a hipotenusa, ou lado maior. Um exemplo: se a é 3 e b é 4, qual é o valor de c? Vamos calcular a hipotenusa do triângulo retângulo com catetos de 5 e 12. Aplicando a fórmula 5 ao quadrado mais 12 ao quadrado mais c igual a c ao quadrado. Primeiro, iremos resolver a questão do 5 ao quadrado, que será o valor de 25, e logo após iremos resolver o valor de 12 ao quadrado, que dará o valor de 144, que será igual a c ao quadrado. No próximo passo, iremos resolver o valor de c ao quadrado, que será a soma do 5 ao quadrado mais o 12 ao quadrado, que dará um valor de 169. No próximo passo, iremos resolver o 169 em uma raiz quadrada, que dará o valor de 13, que será o valor da nossa hipotenusa. Imagine um quadrado com lados A e B. O quadrado tem área A vezes B. Agora imagine outro quadrado com lado C. A área desse quadrado é C ao quadrado. A igualdade entre as áreas prova o Teorema de Pitágoras. O Teorema de Pitágoras é um dos conceitos mais importantes e amplamente conhecidos da matemática, especialmente na geometria. Ela descreve uma relação fundamental em qualquer triângulo retângulo, ou seja, um triângulo que possui um dos ângulos de 90 graus. Segundo esse teorema, o quadrado do comprimento da hipotenusa, que é o lado mais longo e está sempre oposto ao ângulo reto, é igual à soma dos quadrados do comprimento dos outros dois lados, conhecidos como catetos. Matematicamente, essa relação é expressa como a ao quadrado mais b ao quadrado igual a c ao quadrado. Aqui representa os catetos e a hipotenusa. Esse teorema foi nomeado em homenagem ao filósofo e matemático grego Pitágoras, que viveu no século 501 a.C. Ele liderou uma escola de pensamentos que combinava a filosofia, ciência e matemática. Embora o teorema seja atribuído a ele, registros históricos indicam que ele já era conhecido por outras civilizações, como os babilônios, egípcios e indianos, séculos antes da era grega. O teorema de Pitágoras tem inúmeras aplicações práticas e teóricas. Na vida cotidiana, ele é usado em situações como medir a distância entre dois pontos em um plano, calcular o comprimento de escadas ou rampas e até determinar trajetórias no espaço. Por exemplo, se um arquiteto deseja saber o comprimento exato de uma rampa para atender às normas de acessibilidade, ele pode usar o teorema para calcular com precisão. Na ciência e na engenharia, o teorema de Pitágoras desempenha um papel essencial. Ele é usado na física para calcular deslocamentos, na construção de estruturas e até mesmo na tecnologia GPS, ajudando a determinar distâncias entre pontos na Terra. Além disso, ele também é utilizado em disciplinas avançadas, como álgebra linear e geometria analítica, para encontrar magnitudes em vetores ou distâncias em um espaço tridimensional.
Um exemplo clássico do uso do teorema é o cálculo do diagonal retângulo. Imagine um campo retangular com lados de 6 metros e 8 metros. Para encontrar a diagonal, basta aplicar a fórmula c ao quadrado mais 8 ao quadrado igual a 36 mais 64 igual a 100. O teorema de Pitágoras também é base para ideias mais complexas, como os números pitagóricos, que são conjuntos de 3 números inteiros que satisfazem a relação. Um exemplo famoso é o trio I, que forma um triângulo retângulo perfeito. Assim, o teorema de Pitágoras não é apenas uma regra matemática, mas sim uma ferramenta poderosa que conecta o mundo abstrato da matemática à realidade prática. É uma prova de conceitos aparentemente similar podem ter implicações profundas e amplas na nossa compreensão do mundo. Física é o cálculo de distância e velocidade. Engenharia, construção de pontes e edifícios. 3. Geografia, cálculo de distâncias entre as cidades. 4. Exemplos práticos. Oi, tudo bem pessoal? Eu fiquei com a parte do vídeo aqui, vou dar uma resumidinha do que já foi explicado. Eu fui o único que estou aqui mostrando o rosto mesmo na câmera. Eu vou dar um resumo do que já foi explicado de uma forma bem rápida e simples. O Teorema de Pitágoras, ele tem um formato muito simples. O formato dele é de um triângulo, tipo assim, um triângulo. Só que ele é um pouquinho puxado aqui para a ponta. O Teorema de Pitágoras, ele é um triângulo retângulo, esse é o nome dado. Que, como eu expliquei, né? Triângulo retângulo, que é basicamente um triângulo puxado para o lado, entendeu? Puxado para o lado, mais puxado para esse lado aqui. Aí fica com aquele formatinho. O triângulo e retângulo, ele tem a principal característica: dois lados dele são lados do triângulo e um lado é a hipotenusa. A soma desses dois lados do triângulo formam a hipotenusa, entendeu? Então a hipotenusa é a soma desses dois lados. No caso, a fórmula é a ao quadrado mais b ao quadrado igual a c ao quadrado, sendo a e b lados do triângulo e c a hipotenusa. A função do teorema de Pitágoras, a principal função dele é medir o triângulo e retângulo. E também fazer medições sobre, como que eu posso explicar? Um triângulo e retângulo onde dois lados já estão somados, entendeu? Por exemplo, assim, mas só tem o resultado do A e do B. A gente só sabe o resultado do A e do B. A gente vai somar, vai formar o resultado do C. É basicamente isso. Um fato aqui que eu lembrei, o Teorema de Pitágoras, o nome diz Pitágoras, né? Diz que foi o Pitágoras que criou esse teorema. Mas se você pesar bem, você descobre que já existia antes do Pitágoras. Foi descoberto que tinha em tábuas antigas, 1800, 1600, muitos anos atrás, antes de Cristo, né? Que já existia o Teorema de Pitágoras. Porém, quem colocou o nome, quem mostrou para a civilização grega foi o Pitágoras. Então ficou conhecido como se fosse do Pitágoras. Pitágoras, esse filósofo matemático, não é só conhecido por ter criado o Teorema de Pitágoras. Ele criou muita coisa. Ele criou classificação de números, já desenvolveu os números pares, ímpares, perfeitos, não perfeitos, primos, não primos, e entre outros. Também é mostrado que ele já estudou astronomia, já estudou sobre o universo, provavelmente tentou imaginar como seria um tempo, não sei se conseguiu, eu acredito que não. E também estudou muito sobre a forma do triângulo, né?
Tanto que ele criou o Teorema de Pitágoras sobre um triângulo retângulo, que não é uma variante do triângulo. Esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Aqui tá todo mundo participando, menos uma pessoa. Infelizmente Lucas não pôde participar, porque ele tava com uns probleminhas no celular e não pôde comparecer. Mas quem participou? Breno participou. Mariana participou. Isabelle, Pablo e eu mesmo, né, Wagner? Esses foram os participantes do vídeo e esse aqui foi o vídeo. Vou agora finalizar o vídeo, né? Espero que tenham gostado. Vou deixar os créditos aqui só pra ter certeza que não vai ter nenhum nome fora.